consagramos todo nosso. Você que é um sacrifício vivo nessa manhã, pode dizer assim comigo: Jesus. Diga: Jesus, sem reserva, nós damos tudo para você. Diga: Jesus, tu és o Senhor absoluto das nossas vidas. E tudo o que é meu, diga: tudo que é meu, eu entrego para você, como honra, glória, louvor e exaltação do teu nome para sempre. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvor a quem é de direito. Aleluia. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés e consagramos todo nosso ser. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar, querido, e você pode ficar à vontade. Quem aqui está sentindo a presença de Jesus? Levante sua mão, querido. De verdade, quem pode afirmar: Jesus está aqui? Eu não deveria estar aqui hoje, mas eu aprendi uma coisa com Jesus agora. Deus prova o nosso sim quando nós temos a oportunidade de dizer não. É quando nós temos a oportunidade de dizer não que Deus vai provar o nosso sim. Essa noite, essa manhã, para mim foi insuportável, com muita febre, dor de garganta. Eu pedi ajuda à minha esposa. Eu levantei pela madrugada para vir para cá. E eu disse a alguns pastores: fiquem prontos para que vocês possam pregar no meu lugar, não estou bem. E eu disse: Jesus vai me curar. Jesus vai me curar. E até agora Ele não curou. E eu cheguei ali às 6 horas da manhã, fui para o meu lugar e comecei a tremer. E eu lembrei de quando Ele me chamou. E eu disse sim para Ele. Tem muitos homens idôneos aqui que poderiam estar pregando hoje, mas hoje eu disse: eu vou provar o meu sim para Jesus. Eu disse: eu vou provar o meu sim. Porque quando as circunstâncias são favoráveis, o nosso sim talvez é irrelevante. Quando é tudo favorável para que você o sirva, para que você o ame. E eu disse para Jesus: hoje talvez não vai ter um homem inteiro ali em cima, mas vai ter um sacrifício. Hoje eu estou aqui como um sacrifício. E eu disse: porque a febre não passou e porque a garganta não desinchou. E Jesus disse: eu quero provar o sim do teu coração. Vai lá, coloca outro para pregar no teu lugar. Eu disse: não. Quem vai subir no altar diante da igreja hoje sou eu, como um sacrifício. Eu me lembrei do sim que eu disse há 14 anos atrás.
Ele está sendo provado todos os dias quando eu tenho a oportunidade de dizer não. Cristão, Jesus vai chacoalhar a árvore e vai provar o amor que verdadeiramente nós temos por Ele. Ele vai te colocar em condições que você teria e deveria dizer não, para provar o sim que você disse a Ele. Olhar para o sacrifício de Jesus e entender que Ele deu a vida por nós é miserável se nós não dermos uma resposta frente a isso. Ele deu a vida por nós, e eu consegui contemplar isso e não dar uma resposta, eu me torno como um miserável. A religião tentou infiltrar, mas aonde existem os profetas, ela não vai conseguir. Ela tentou infiltrar uma mentalidade oportunista dentro da igreja. E quando você está mal, você pensa, eu preciso ir para a igreja. E quando você quer receber alguma coisa, você fala, eu preciso ir para a igreja. E quando Deus, eu preciso ir para a igreja. E aí nós estamos amadurecendo, entendendo que a igreja é o jardim de Deus, é o lugar onde Ele desfruta. A igreja é o lugar onde Ele vem para ser amado, onde a presença vem para ser servida. Porque Ele cura, liberta, transforma. Por quê? Porque a presença dEle está aqui. E aonde a presença de Jesus está é suficiente. Mas eu sinto algo no coração de Jesus. Ele provocando e dizendo, eu não vou curar você. Eu quero ver até onde você vai enfermo. Eu não vou prosperar você. Eu quero ver até onde você vai com privação. Deus provando a verdadeira fé que Ele deu aos mártires, aos nossos pais que vieram antes de nós. Homens que não mediam esforços para entrar em arenas e testemunhar o sacrifício vivo de Jesus. E hoje, por causa de nossos mimos, nós o negamos por simplesmente uma porta estar fechada. Mesmo que custe tudo, meu irmão, Deus vai extrair de mim, de você, a genuína e verdadeira fé. Eu acho que Deus está cansado de aproveitador e chupim, de gente que nem é filho, que nem o tem como pai, que nem o ama como o Senhor, e se infiltra como um lobo no meio das ovelhas para querer aproveitar daquilo que Ele dá para os filhos. Deus dá para os filhos e os aproveitadores ao redor desfrutam. Mas o Pai está liberando uma unção fresca sobre nós, para que a nossa fé, ouça, seja firmada, verdadeiramente definida e ajustada pelo Espírito Santo, para que nós possamos suportar os dias que hão de vir, para que nós possamos permanecer amando a Deus e amando uns aos outros em fé e em verdade. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Chega um momento que a gente não vai mais dar uns para os outros. Deus está levando a gente a sério, irmão. Deus está levando você a sério. E quando você diz, Senhor, eu te amo e eu quero te... Ele fala, então vamos ver. Quando você fala, Jesus, eu te amo, eu quero fazer a tua obra, Ele vai trazer você para um estreito e falar, deixa eu ver onde está a tua fé, a intenção do teu coração. Eu vou dizer alguma coisa a alguém que entrou aqui sem amar a Deus, e você que frequenta uma igreja ou frequenta essa casa sem amá-lo, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa estar aqui se não for pela intenção correta. Você não precisa de Jesus para nada nessa terra. Deus te deu braço, sabedoria, inteligência, vai. Você pode conquistar com a força do seu próprio braço. Se você olhar para a humanidade com os olhos naturais, a humanidade é bem sucedida, querido. Os homens têm casas, eles têm carros, eles trabalham, eles prosperam. Medíocre seria de um cristão traduzir a realidade para o mundo, para dentro da casa do Senhor,
e dizer: eu vou para a igreja para que ele me prospere. E Deus fala: você pode sair da igreja e vai prosperar do mesmo jeito, não precisa atrapalhar o ambiente. Vai prosperar do mesmo jeito. A intenção correta é sair da sua casa pela manhã e se reunir com os seus irmãos, para que o teu pai desfrute de você, para que Jesus receba aquilo que é dele por direito. Irmão, nem mesmo uma unha nós entregamos por ninguém. Jesus entregou a vida. Ele é digno de ser adorado, honrado e exaltado todo dia. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Você pode colocar a mão no seu coração? Nós vamos nos arrepender nessa manhã. Vamos nos arrepender porque talvez fomos ensinados dessa maneira. Talvez a nossa mentalidade foi condicionada a isso. E a gente vê Jesus como nosso mordomo, mas Ele não é. Pai, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Verdadeiramente nós entregamos a nossa vida ao Senhor. O Senhor já nos deu tudo que é necessário: a fé, a salvação e o Teu Espírito que nos garante a eternidade. E nessa manhã eu peço ao Teu Espírito que está aqui, que comece a florescer uma fé extraordinária no meio da Tua igreja. Que o Teu Espírito comece a florescer uma fé genuína e extraordinária no meio dos Teus filhos. Pai, que haja uma definição e uma convicção, um entendimento claro acerca do Teu reino, para que possamos viver como servos, sim, amigos e filhos do Senhor. Deus, todo espírito de oportunismo seja desarraigado de nossa identidade cristã. Seja arrancado de nossa identidade, Senhor, todo espírito de comiseração e coitadinho. Levanta a cabeça dos Teus filhos, ajusta a coroa sobre ela. Espírito, vamos, traga sobre nós nessa manhã uma mudança de mente, uma definição de sentimentos, para que possamos viver hoje como fosse o último dia, em amar ao Senhor, em entregar ao Senhor hoje o que talvez nós não temos condição para entregar amanhã. Hoje nós entregamos a nossa vida no Teu altar e pedimos ao Teu Espírito, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém, queridos? Deus está nos levando a esse lugar, um lugar de maturidade e um lugar de entendimento. O Paulo estava ministrando e ele disse algo propício, filho. Por que é que o povo perece? Falei. Porque falta o quê? Porque falta o quê? Quando você não entende ou não conhece, você fica inerte. Por isso que algumas pessoas, elas vêm para o culto e elas não conseguem nem mesmo expressar nada a Deus. Nem os olhos elas conseguem fechar, porque algumas pessoas ficam refém. Você já se perguntou isso? Simplesmente porque falta o entendimento correto do porquê estão ali e o que é que estão fazendo ali. Posso ouvir um amém? Quando nós entendemos, a gente já sai de casa, irmão. O dia que eu entendi o que é um culto para o Senhor, eu nunca mais esperei dar o horário para chegar na igreja, nunca mais. Nunca mais. Eu quero chegar antes, porque eu falo, cara, eu quero entregar para Jesus. Hoje eu olhei 9 horas, já tinha um monte de gente aqui adorando. 6 horas da manhã, quando eu cheguei, já tinha um monte de gente, 6 horas da manhã aqui. E eu digo, nós estamos entendendo, o Espírito Santo está nos levando ao entendimento. Ouça o que eu vou dizer para você com propriedade, ouça isso. Se você entender, faz assim, ó, com o dedinho na sua cabeça, faz assim, ó, só para condicionar o seu cérebro a ficar quieto, faz assim, ó. Se você entender o que é culto a Jesus Cristo,
a tua vida vai florescer igual um jardim. As coisas ao seu redor começam a ficar diferentes. Por quê? Porque você está sendo desfrutado pela presença de Deus. Quando você coloca uma mentalidade, fala, cara, a gente vive na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia que eu vou sair da minha casa para que Ele desfrute de mim. E nós nos reunimos, e aí quando o ministro de louvor começa a adorar, você fala, a canção dele está muito chata, eu vou cantar uma mais legal. Aí você começa a cantar a sua canção. Aí você começa a adorar, você começa a se expressar, você começa a se mexer, você começa a chorar. Uns ajoelham, outros pulam, outros choram, outros riem. Mas cada um, dentro da sua particularidade, entrega para Jesus o que é verdadeiro. Sabe o que é que Deus está despadronizando da igreja? O robótico. Sabe o que é robótico? Todo mundo canta a mesma coisa, faz do mesmo jeito, mas porém com sentimentos diferentes. Um está querendo chorar e está sorrindo, chora. O outro está querendo rir, está chorando, ri. Não precisa ser robótico, precisa ser verdadeiro. Precisa ser íntegro. Está melhorando. Você vai ficar enjoado de ser crente. E quando alguém falar para você assim, vamos para a igreja, você fala, igreja, vai você, eu não quero saber de igreja, você é louco. Porque está estuprando a tua intimidade. Você vem com vontade de chorar e o ministro fala, vamos lá, vamos se alegrar. E você está lá. E o ministro fala, se coloca em pé, levanta suas mãos. Você fala, não, cara, eu quero colocar minha cara nesse pó aqui. Chega uma hora que vai estuprando a sua intimidade. Você fica defraudada. Aí alguém fala, vamos para a igreja. Você fala, não, cara, eu não vou para a igreja. Eu vou para o McDonald's que eu ganho mais. Por quê? Porque você nunca... Olha aqui para mim. Você nunca experimentou um mel. A doçura do que é sentir ele chegando perto de você e te... tomando de você o que é verdadeiro. E o irmão do seu lado está rindo e pulando. E você está chorando e se prostrando. Mas o que importa é que por dentro você está vivo, reluzente, cheio de vida, com verdade. E o que é que o Pai está procurando? Alguém me ajuda? O que é? A verdadeira adoração, é isso? Não é. Não é a verdadeira adoração. Aliás, Deus não procura adoração. Adoração é o canal pela qual Ele encontra o adorador. O que Ele está procurando é o adorador. Deus não procura adoração, irmão. Ele procura o adorador. Então quando você adora, é o canal pela qual você o atrai. Quando Ele chega, Ele precisa desfrutar da verdade que está no teu coração. Chega, os nossos cultos não vão ser mais o mesmo. As nossas reuniões não vão ser mais as mesmas. E eu vou pagar o preço que precisar pagar por isso. Para que cada um, para que você, Rick, corta o cabelo a semana inteira, filho. Chega no domingo, você fala, hoje é o dia dele desfrutar de mim. Você pega a tua esposa, teus filhos, está todo mundo pronto. Pegaram a oferta, estão com o tênis confortável, então vamos lá, calça está confortável. Vamos lá, entregar tudo para Jesus. Tudo. Eu não me conformo, irmão, de acabar um culto bonitinho. Eu tenho que trazer 3 camisas. Eu não me conformo de acabar o culto do mesmo jeito que eu comecei, como um bonequinho de Olinda. Jesus está vivo, querida. Você já imaginou quando Ele descortar o mistério, pastor Johnny, a gente olhar no olho dele e Ele falar, eu estive todo o culto do seu lado. E Ele falar, mas eu nunca vi. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo, livro de Lucas. Eu acho que nós vamos explodir aqui hoje.
Lucas. Em tua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Lucas capítulo 16. Seus olhos são como fogo. Lucas 17. Uma espada, está vestido com manto de sangue. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. É verdade. Lucas 17, a partir do versículo 20. Quem sabe não é hoje que nós vamos receber um batismo de paixão. Quem sabe não é hoje que nós vamos sair daqui esquisito. Sabe por que você não abandona o pecado? Sabe por que você é avarento, às vezes pornográfico, mentiroso, idólatra? É porque você ainda não se apaixonou. Quando você se apaixonar, irmão, você manda tudo pro quinto dos infernos. Pastor, eu preciso fazer uma campanha de libertação. Não, você precisa fazer uma campanha de paixão. Fica 7 sexta-feira olhando para Jesus. Você... Na 7ª você está liberto. Você fala, eu quero é que o capeta vá para o quinto dos infernos, que é o lugar dele. Irmão, quando você encontra um amor maior, uma paixão maior, pastor, eu não consigo mudar, eu sou assim mesmo, meu jeito é assim, por que eu não consigo mudar? Se apaixona mais por Jesus. Na hora que eu olhar no seu olho, ele fizer assim, ó, você muda tudo, irmão. Você muda tudo. Pastor, eu não consigo perdoar. Na hora que você olhar nos olhos dele, que ele fizer assim, você perdoa, você faz tudo. Talvez o que falta é intimidade, né Caio? Talvez, pastor, falta santidade? Talvez falta intimidade. Porque quando a gente entra na intimidade, tudo fica colorido. Quando a gente entra na intimidade, tudo fica colorido. Deixa eu falar bem baixinho para você entender. Quando a gente entra na intimidade, tudo fica colorido. Sabe o que é triste? Saber que talvez você está aqui sem saber que Ele está vivo. E que Ele toca a gente. Ele cheira. Ele beija. Ele abraça. Talvez você não consegue sentir no domingo, porque você fica a semana inteira tão longe. Fica a semana inteira assistindo filme, televisão, notícia, e chega no domingo, você está com a cabeça lá, menos aqui. Tem mulheres aqui que se sentem tão rejeitadas e inferiores, e o teu amado quer te dar um beijo. Você vai se sentir tão amada. Você vai se sentir tão amada, mulher. Eu vejo que o Espírito Santo está precisando tocar alguma mulher aqui, que entrou aqui com um complexo de rejeição, que nem pelo marido se sente amada. Você precisa se apaixonar por Jesus. Mulher, Ele vai tocar você hoje. Aliás, está tocando. Lucas o quê? Então vamos lá. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus, ele está onde? Dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos seus discípulos:
Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando ele brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Versículo 26, eu preciso da sua atenção aí. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Lê comigo o que está a seguir. 1, 2, 3 e... Até ao dia... E veio o dilúvio e destruiu a todos. Continua. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Comigo juntos, vamos lá. Mas no dia em que Ló saiu, choveu do céu fogo, enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra, pela revelação santa, fresca e genuína que vem do Senhor. O Senhor pode ficar à vontade, ministrar a tua palavra nos nossos corações. É onde houver alguém sedento, Senhor, seja impactado pela revelação e pelo fogo do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ouça. Por que é que Deus está ajustando a nossa intimidade? Olha aqui para mim. Por que Deus Ele precisa encontrar em mim e em você um coração verdadeiro, a ponto de chegar num culto e falar assim: Senhor, hoje eu estou um cocô. Porque eu estou em público, não posso falar. Hoje eu estou um cocô, estou me sentindo isso mesmo. Hoje eu não estou com vontade nem de estar, mas eu estou aqui e eu estou falando a verdade, trazendo a intimidade do coração para Jesus. Ele vem e ele começa a definir a nossa identidade a partir da verdade. O que mais Deus tem abominado nesses dias é a profanação do nome dele, e é um dos mandamentos que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão ou em falso. E o que mais tem profanado o nome de Jesus é aquilo que nós replicamos. Então você canta a mesma canção que o ministro de louvor está cantando, mas não tem a mesma verdade. E você faz igualzinho o que o teu irmão está fazendo, mas no teu coração não tem verdade. E você até ora e diz: Senhor, eu entrego a minha vida para você, mas não é verdade. E você está cantando: Senhor, abro mão dos meus sonhos. Aí na segunda: Senhor, abençoa, está aqui o projeto, vou fazer uma campanha, vamos lá. E Deus precisa ajustar a verdade para definir a identidade. Posso ouvir um amém? Quando Deus ajusta a nossa verdade, você vai saber com clareza quem você é. Jesus chega para os discípulos e fala: quem estão dizendo que eu sou? E aí eles dizem: uns estão dizendo que é Elias, o outro João Batista. E ele fala: Pedro, e você? Quem você diz que eu sou? Quando Pedro decifra a verdade, ele recebe a definição da identidade dele. Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou assim: é verdade, e você é Pedro. A definição da identidade dele veio a partir da verdade. Acontece que a internet, a mídia social nos influencia a reproduzir o que o outro é, e a gente nem sabe quem nós somos. Aí a gente chega para Jesus e a gente quer dar a cópia do David Keelan, do Antônio. Então você fala: cara, eu quero o Joãozinho cantando, eu quero a Mariazinha, eu quero a verdade. E quando nós conseguimos expressar a verdade a Jesus, Ele vem e define a nossa identidade. E quando alguém fala: ei, vamos fazer assim, você fala: não, cara, faz você, essa não é a minha pegada. Ou por que a gente não faz assim? Não, cara, porque eu sei quem eu sou. Eu sou assim. Jesus já me definiu a partir da verdade que eu expresso a Ele. Posso ouvir um amém? E homens definidos, irmãos.
Ouça, vai ficar estreito aqui hoje. Mas hoje nós vamos sair daqui com Jesus estampado no coração. Posso ouvir um amém? Cicatrizado no peito, onde ninguém mais arranca. Homens que são definidos pelo Espírito e na salvação em Jesus Cristo se tornam um canal de avivamento aonde estão. Se você não sabe o que é avivamento, eu vou resumir para você. Avivamento é quando Deus toca a terra. Do jeito que Ele faz e como Ele faz, da maneira que Ele faz, não dá para decifrar. Mas quando Deus toca a terra, a Bíblia diz que Ele é vida, Ele é fogo consumidor. Aonde Ele se manifesta é avivamento. Não tente traduzir avivamento dentro daquilo que você imagina ou deseja. Avivamento é Deus tocando a terra, Ele entrando em casa e colocando tudo em ordem. Isso é avivamento. Talvez não cabe dentro do nosso entendimento, então eu vou reafirmar para você. Você já imaginou você posicionado na tua casa e Deus entrando lá, irmão? Já imaginou a presença de Deus impregnada em você? E aonde você chega, as pessoas, elas têm temor, elas te respeitam por aquilo que elas veem impregnado em vocês. Eu fui fazer um exame de vista no Brasil e a mulher falou: olha, a clínica é do outro lado, vamos atravessar comigo? A Síria ficou no carro, eu falei: vamos. Quando eu estava atravessando, ela falou: nossa, você tem alguma coisa de Deus, assim, é evangélico, alguma coisa? Aí eu falei: sim, por quê? Ela falou: porque dá para sentir uma energia tão forte. Eu falei: não é energia, é a presença de Deus, eu estou carregando ela aqui no meu ombro. Aí, como que é isso? Eu falei: senta aqui que eu vou te explicar. E deu pano para manga essa conversa, hein? A mulher era sapatona, né, amor? Lésbica. Ela era lésbica. Desculpa. Perdão pelo vocabulário. Ela era lésbica, usuária de crack, desviada dos caminhos do Senhor, e viu a irmã dela, paralítica, levantar na frente dela em um culto e andar. Ela mostrou o vídeo para mim e falou: tá aqui, ó, não tem como duvidar disso aí que você está me falando, eu via. E ela falou: a partir de hoje eu volto para Jesus Cristo. Eu vou consertar minha vida, eu volto para Jesus Cristo hoje. Fiz o exame, falei: não vou nem fazer, não vou fazer o óculos não. Paguei o exame, nem fiz o óculos, fui embora. Fui embora. Ela: mas você não vai fazer o óculos? Eu falei: não, vou fazer só o exame, depois eu volto aí. Fui embora. De tão impactado que eu fiquei, por ver que a presença de Deus, e eu estava com pressa, a Síria estava dentro do carro, estava um calor, e a presença de Deus estava impregnada. E naquele dia o Senhor disse para mim: homens posicionados e definidos vão promover um avivamento ao redor de onde estiver. De aonde estiver. Ouça. Por que é que Deus está procurando a intenção de verdade? Porque Deus não vai confiar a glória dele aos ombros de uma estrutura vazia. A única coisa que pode sustentar o meu e o seu interior é a verdade. Por fora pode ser bela viola, mas se por dentro for um pouco bolorento, não tem sustentabilidade. Mas quando Deus ajusta a verdade, Ele pode se derramar dentro, em cima da gente. Nós temos estrutura para segurar, ouça. O texto que nós lemos, para mim, é a exatidão do que Jesus falou dos últimos dias. Porque Ele falou assim: nos últimos dias será exatamente. O que é que Jesus faz? Ele dá um mapa para a gente. Ele fala: quer saber como vai ser nos últimos dias? Quer saber, filha? Vai lá nos dias de Noé e esquadrinha aqueles dias. E eu fui nos dias de Noé e falei: Deus, como será nos dias de Noé? O Senhor está falando acerca do quê? E Jesus disse: eu estou falando acerca do que os homens comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento. Está falando de comportamento. Vai ver o comportamento dos homens nos dias de Noé. Aí vamos ver o comportamento dos homens nos dias de Noé. Qual era o comportamento dos homens nos dias de Noé? Egocentrismo. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, compravam, plantavam, edificavam. Os homens estavam vivendo a partir de si mesmo. Alguém está vendo isso nesses dias? Não, né? Se a gente olhar para a humanidade,
Talvez é porque a nossa realidade cristã aqui dentro não nos deixa ver o que está lá fora. Mas, irmão, se tiver que passar você para trás para ter o seu lugar, ele vai passar. A corrupção está estampada na humanidade. Só que não me importa saber o comportamento dos homens nos dias de Noé. Eu fui curioso para entender o comportamento de Noé naqueles dias. Qual é o comportamento do homem que foi chamado como um justo e foi escolhido para edificar a salvação sobre a terra? Cara, e a única coisa que eu encontro do comportamento de Noé era perseverança, constância e posicionamento. Só isso. Fala da integridade dele, mas do comportamento não fala. E eu fui estudar isso e entendi que os estudiosos pegam o dia em que Noé recebeu a palavra, a idade dele, com a idade do cumprimento e o término da arca. Entendemos que Noé ficou aproximadamente 120 anos construindo um barco. Vamos ser inteligentes. O barco tinha provavelmente 30 de comprimento, 13 de altura e 18 de largura, se não me falha a memória. Era um barco de 30 metros. Ou mais ou menos. Enfim. 120 anos. Vamos calcular, Paulo. Se Noé tivesse demorado, se ele tivesse construído 1 metro por ano, 1 metro por ano, ele teria construído o barco em 30 anos. Vamos supor que ele construísse 1 metro em 3 anos. Ele teria construído em 90 anos. Sabe o que nos deixa claro, com clareza, que Noé parou de construir? Provavelmente, Noé deve ter entrado nas crises que eu e você também entramos. E provavelmente Noé também deve ter desanimado. Provavelmente Noé também pode ter recebido as afrontas, a perseguição. O que você está fazendo? Você é louco? O que você está construindo? Isso não existe. E provavelmente ele deve ter parado também. Provavelmente ele deve ter falado: já faz mais de 15 anos que eu estou aqui, Deus deve ter esquecido de mim construindo essas madeiras aqui. Faz 10, 15, 20 anos que ele não fala, que ele não aparece, que não faz nada. Ele me deu uma ordem, sumiu. Ouça! Quer saber? Eu acho que aquilo lá foi a coisa da minha cabeça. Eu estou aqui construindo o que não existe, esperando algo que nunca aconteceu. Irmão, não havia relatos de chuva na terra. Não havia relatos de que chovia. Os únicos relatos de água sobre a terra era do orvalho que subia dela, não que descia do céu. Não tinha relato de chuva. Então ele falava: Deus mandou eu construir um barco. Um quê? Um barco. Para quê? Porque vai chover. Vai o quê? Chover. Isso é loucura. Ouça. Quer saber? Deixa esse barco para lá. Deus esqueceu de mim, rapaz. Falou e não falou mais nada. Sumiu. De repente alguém olha para Noé e fala: Noé, vamos continuar, Noé. E se essa chuva vier mesmo, né? Vamos continuar. E Noé pega, agarra, E a Bíblia diz que existia, ouça isso em nome de Jesus. Você leu comigo e repetiu comigo. A Bíblia diz que existia corrupção na terra. Até o dia em que Noé concluiu o que ele tinha recebido como ordem. E entrou no barco. No dia em que Noé entrou no barco, caiu chuva sobre a terra e destruiu a todos. Alguém está me entendendo? Posso ouvir um amém? Quando Deus libera uma palavra profética sobre a vida de alguém, meus irmãos, toda circunstância ao nosso redor depende do posicionamento de um homem para o cumprimento da profecia. Se eu for omisso com aquilo que Deus falou comigo e com você, se nós formos omisso, tudo ao nosso redor continua em desordem até o dia em que eu e você assumirmos a nossa responsabilidade e concluirmos e nos posicionarmos a respeito daquilo que Deus falou. Enquanto não acabou a arca, tinha corrupção no mundo. E Deus estava onde? Não sei, menos com Noé. Está aí a palavra: constrói o barco. Está aí a minha palavra: edifica. Eu já falei
Alguém está entendendo? Já falei, já dei todas as medidas. Exatamente como você deve fazer. Agora, edifica. E quando Noé entra na edificação, tudo ao redor dele começa a ser colocado em ordem. Deixa eu ser redundante para você, querido. Você não precisa de Jesus para nada nessa terra. Talvez o problema da nossa falta de intimidade é o nosso alto nível de conforto. Talvez nós temos uma vida tão confortável, a gente trabalha bem, a gente mora na Europa, a gente come bem, a gente tem roupa boa, mas dentro do coração é seco, oco. Quem é Jesus para você? Aleluia! E tudo ao nosso redor está um caos, mas não tem problema, eu estou confortável dentro de casa. O homossexualismo, a imoralidade, a avareza, a incredulidade, o medo, a violência, o crime, está corrompendo tudo ao seu redor. Mas nós estamos confortáveis, não tem problema. Está tudo bem. Mas a Bíblia diz que quando um homem se posiciona para entrar na edificação de Deus, querido, tudo ao nosso redor começa a ser colocado em ordem, as coisas ao nosso redor começam a ser alinhadas, quando nós assumimos o nosso posicionamento de cristão e entramos na edificação de Deus. Posso ouvir um amém? Por que está todo mundo assim? Dá um sorriso. A verdade é que nós como cristãos não podemos nos conformar, querido. Entender porque nós temos dinheiro e nós temos uma boa roupa e comemos o que quiser e está tudo bem. Deus nos deu uma palavra explícita e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Depende do nosso claro posicionamento. Por favor, entenda isso. Entenda isso. Depende, repita comigo, depende do nosso posicionamento a respeito de tudo ao nosso redor. Quando Deus cria o homem, Deus faz ele de uma matéria terrena e coloca sobre ele uma essência celestial. Então o homem foi feito de duas naturezas, a carne e o espírito. Por quê? Porque o representante de Deus na terra é o homem. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Deus deu aos filhos dos homens, e tudo que Deus dá é irrevogável. A terra é sua, você tem que conquistar ela por direito. Deus deu aos filhos dos homens. Por isso que quando Deus vai se manifestar da terra, Ele precisa de legalidade, Ele precisa de um homem posicionado para fazer isso. Se não tiver um homem posicionado, Deus não se manifesta. Por quê? Porque Ele entregou a terra natural para os homens. Você arrenda um apartamento, o senhorio vai lá e faz um contrato para você. É dele, foi ele que construiu, ele que fez, mas porque ele entregou a você, para que ele entre, ele precisa tocar a campainha e te pedir permissão. Deus construiu, fez, criou, mas ele deu, ele entregou aos filhos dos homens. Depende do meu e do seu posicionamento para que Deus se manifeste. Não depende de você vir para a igreja, dobrar o joelho no altar e pedir a manifestação dele. Depende de você ir para a sua casa, assumir a sua responsabilidade e deixar com que ele venha. E deixar com que ele venha. Faz assim, ó. Muda a mentalidade, não muda? Então eu vou lá para a igreja, dobro o joelho para Deus fazer. Não, eu vou para dentro da minha casa, eu me posiciono, assumo as minhas responsabilidades e deixo Ele se manifestar. E ao nosso e construir tudo ao nosso redor. Ouça, são 2 parâmetros que nós encontramos aqui do comportamento dos crentes nos últimos dias. Primeiro, Noé assumiu o posicionamento dele e entrou na edificação. Posso ouvir um amém? Ló assumiu o posicionamento dele e saiu da corrupção. Até o dia em que Ló saiu da cidade.
Da mesma feita, Abraão entrou e falou assim: Deus, se tiver um justo na cidade, o Senhor destrói? Não, mas eu tiro o justo e destruo a cidade. Se Ló tivesse o coração, talvez como de muitos de nós aqui, arraigados nas nossas coisinhas boas da terra, Ló deveria falar assim: Senhor, eu não posso sair daqui, porque eu plantei um pezinho de batata, e ele vai dar fruto, e eu preciso colher. Senhor, eu não posso sair daqui, porque eu estou terminando de construir a minha casinha amarela. Senhor, eu não posso sair daqui. E a corrupção continuaria instalada na cidade, porque o justo estava inerte, plantado lá dentro. E Deus não destrói a cidade aonde houver um justo. Por que você acha que o mundo ainda é mundo, querido? Porque Deus ainda não tirou a igreja dele. Porque na hora que Jesus fizer... aí o chicote vai estralar. A questão não é o que nós estamos fazendo no mundo. A questão é como nós estamos posicionados nele. Nós estamos aqui, está tudo bem. Deus não destrói a cidade porque nós estamos curtindo os nossos pastos verdejantes. Deus, acabei de me formar, tenho a minha profissão. O Senhor realizou o meu sonho. Era para chorar, filho. Está rindo de nervoso, né? A irmã deu uma crise de riso nela. Eu falei, era para chorar. Ela falou, não, eu estou rindo de nervoso. Eu quero que você pese tudo que está sendo dito aqui. E nós, como justos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, estamos vivendo a nossa vida no meio de um ambiente de corrupção, como se nada estivesse acontecendo. O dia em que um homem se posicionou e entrou na edificação de Deus, Deus enviou chuva e exterminou a corrupção da cidade. O dia que um homem saiu, ouça, você vai entender agora. O dia que o homem saiu de uma cultura corrupta, de um padrão corrupto, Deus destruiu a corrupção ao redor. Sabe o que mais Deus está ansiando, querido? Deus olha para as prostitutas, Deus olha para os imorais, Deus olha para os homens corruptos da sociedade. Deus fala assim: se eu me derramar sobre esse lugar, a corrupção acaba, os meus filhos são libertos, eu trago eles de volta para mim. Deus não olha para o corrupto e fala, eu vou exterminar ele. Deus olha para a corrupção e fala, eu vou exterminar a corrupção e trazer o meu filho de volta para mim. Deus não olha para o assassino, para a prostituta, para o ladrão, fala, eu vou matar esse desgraçado. Deus olha para a vida dele e fala, eu vou tirar a corrupção da vida dele e trazer ele de volta para mim. Eu vou arrancar a imoralidade da vida dele e vou trazer ele de volta para mim. Deixa eu perguntar uma coisa para os estudiosos de avivamento aqui. Por que é que quando Deus toca a terra as pessoas correm para as igrejas? Por que é que os bares fecham? Por que é que os prostíbulos fecham? Os traficantes fecham as bocas de favela e correm para a igreja? Por quê? Porque Deus aniquila a corrupção e traz aqueles que eram corruptos de volta para os seus seios. Posso ouvir um amém? É isso que Deus faz, Cadu. E quando ele vem, filho, o imoral se torna santo. A prostituta casa-se e se torna mãe de filhos. Por quê? Porque alguém se posicionou naquele lugar. Alguém entrou na edificação de Deus e saiu de uma cultura corrupta. E Deus disse, eu encontrei verdade aqui. Eu vou tocar a terra e eu vou colocar tudo ao redor em ordem. Ele talvez, a minha oração nessa manhã foi para que algumas pessoas não dormissem essa noite. Para que você entre numa crise
E diga, embora a minha casa, Deus tenha abençoado tanto. Quando alguém diz, pastor, Deus vai te abençoar, eu falo, não precisa. Não precisa me abençoar, querido. Não precisa, Deus não precisa me abençoar. Eu tenho muito mais do que eu mereço ter. Deus me deu uma esposa fora do comum. Filhos, uma delícia, gorduchinhos. Deus me deu uma família de fé. O que eu quero mais? Ó, eu sou casado, querido, não preciso de mais nada. O que me consome é ver a realidade ao meu redor e saber que o nosso posicionamento faz toda a diferença no que está acontecendo fora. Vou traduzir, resumir, finalizar para que você entenda. Até o dia em que Noé entrou na arca, diz respeito a você entender as escrituras, querido, e saber que Deus não está no céu balançando em um balanço. Não veja a hora de você chegar aqui em cima para nós brincar. Eu acho que Deus está jogando bolinha de gude, chateado quando acabar. Já que eu vou chamar eles para vir para cá. Deus está edificando o seu plano sobre a terra. Você não entendeu? Vou explicar de novo. Deus está edificando o seu plano sobre a terra. Deus trabalha até agora. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora. Meu Pai não para, meu Pai está trabalhando. Jesus, você trabalha no sábado, eu trabalho, meu Pai trabalha, todo mundo trabalha. Nós não vamos parar até que se cumpra. Ô Jesus, no sábado não pode fazer nada, eu faço no sábado, no domingo, na segunda, todo dia. Porque o meu Pai não dormita, Ele não descansa, Ele está trabalhando, Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme, não vacila, não dormita. Jesus! Ele está edificando o seu plano. Dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Ouça. O que é que Deus está fazendo? Me ajuda. Ele está trabalhando. Ele está edificando. Edificando o que, pastor? Você vai falar, quem aqui quer ser cooperador com a edificação de Deus? Quem quer ser cooperador? Todo mundo, quer ver só? Quem quer ser cooperador? Talvez você vai ter vergonha de não levantar a mão, falando, todo mundo está levantando, eu vou levantar também. E Deus quer encontrar verdade no nosso coração, mas para que você possa cooperar com o que Deus está fazendo, você precisa entender. Você precisa entender que desde quando Adão pecou, Deus disse, eu vou restaurar, restituir todas as coisas e trazer a humanidade de volta para o lugar do jardim da intimidade. O que é que Deus está fazendo até hoje? Deus está restaurando a humanidade. Deus está atraindo seus filhos para si. Você acha que não, querido, mas Deus está salvando pessoas ao redor do mundo. Deus está salvando pessoas ao redor do mundo. Deus está cuidando das crianças na África. Deus está cuidando de velhos nos asilos. Deus está cuidando dos órfãos. Deus está cuidando das viúvas. Deus não para, Ele está trabalhando. Jesus está nas ruas, dando comida para os pobres. Jesus está trabalhando. Ele está curando os enfermos nos hospitais. Ele está libertando os cativos da prostituição. Jesus está trabalhando. Ouça, eu cheguei na rua sexta-feira, uma mulher bem vestida. Alguém me disse, olha, essa senhora precisa de uma informação. E eu disse para ela, olá, posso te ajudar? E ela, olha, eu não quero comer, vocês pegam comida de algum restaurante? Eu falei, não, a gente confecciona as comidas e entrega pronta. E ela disse, que pena, você sabe de algum restaurante que eu possa trabalhar para lavar louça? Eu quero lavar louça, eu quero trabalhar. E ela é uma senhora, e ela disse, eu ainda tenho força para trabalhar. Eu quero trabalhar, eu ainda tenho força. E eu olhei para ela e falei, olha, eu não sei de nenhum trabalho agora, mas eu posso orar por você agora
E essa semana Jesus vai te dar um trabalho. E ela disse, sim, por favor. E ela pôs as mãos assim, eu comecei a orar por ela. E ela começou a chorar. E o Espírito Santo disse para mim, pega o dinheiro que você tem na carteira e dá para ela. E eu disse, espera só um pouquinho, não vai. Ela, tá bom. Eu fui no carro, peguei minha carteira, peguei o dinheiro. Eu fui dar o dinheiro para ela, ela falou, não, por favor, não. E eu falei, Jesus mandou entregar para a senhora esse dinheiro. Ela, não. Eu falei, eu preciso te dar, Jesus pediu para mim te entregar. E ela pegou aquele dinheiro e falou, Jesus está vivo, Jesus está vivo. E você virou as costas e saiu correndo, falando, Jesus está vivo. Com os olhos cheios de lágrimas. E ela saiu, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Era quase 9 e pouco da noite, provavelmente aquela mulher não tinha o que comer dentro de casa. 9 e pouco da noite ela estava na rua, bem vestida, procurando trabalho. Jesus está na rua cuidando dos seus filhos. Jesus está cuidando dos pobres, do órfão, da viúva, do necessitado. E eu e você, o que é que nós estamos fazendo? Jesus está pregando o Evangelho. Sim, Jesus está fazendo isso por meio de seus filhos. Às vezes eu vejo de quinta-feira tem 20, 30 pessoas aqui, né, Renan? Você me mandou uma foto com as 30 pessoas. Eles vão lá para o mar pedir fruta, pedir legumes. Eles voltam com 2 toneladas, 2, 3 toneladas de comida. E eu olho e falo, não é esses caras, é Jesus que está fazendo isso. Sabe quando que é que a corrupção ao nosso redor vai acabar? Quando a gente tomar um posicionamento e entrar no que Deus está fazendo. Você sair da sua cadeira confortável da sua casa e falar assim, eu vou trabalhar junto com meu pai. Eu vou trabalhar junto com meu pai. Pai, o que o Senhor está fazendo, eu vou construir junto com você. E até o dia em que Ló saiu da terra, ou que saiu da cidade, diz respeito a uma cultura corrupta e pagã. Sim, eu estou falando de santidade. Não dá para você chegar aqui no domingo, irmão, e tentar adorar se durante a semana você está envolvido com agiota, você está sonegando imposto, você está vivendo uma vida corrupta, dissoluta, se relacionando com outra mulher, sendo casado, dando atenção para outro homem, sendo casada, vivendo dentro de uma cultura pagã, imoral, medíocre. E você chega no domingo, Deus vai pegar você, cara. Eu te amo. Ai, cara, é que eu consigo ler coração. Se eu lesse coração, eu pegava uns caras, dava um... Você ama o quê, rapaz? Não importa você estar, pastor, mas eu sou justo, recebeu o Espírito Santo? Recebeu. Mas se você ainda continuar vivendo em uma cultura corrupta e pagã, tudo ao seu redor vai continuar em desordem. Eu estou falando de santidade aqui, posso ouvir um amém? Eu estou falando de integridade, de você poder bater no peito e falar assim, eu não devo nada para ninguém, a não ser o amor. Você poder bater no peito e falar, pode esquadrinhar a minha vida de cabo a rabo. Amém. E se alguém eu defraudei, eu vou dar 10 vezes mais, se for preciso. Se alguém tiver que pedir perdão para mim, eu vou pedir perdão para ele. Sair de uma cultura corrupta, porque o nosso sistema mundano é corrupto. Não tem problema não, é só um impostinho que a gente sonega. Não tem problema não, é só uma alteraçãozinha que a gente... E Deus está pronto para vomitar. Olha aqui para mim, se você tiver coragem. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus não vai tolerar mais os justos dentro de uma cultura corrupta, defraudando o evangelho. Alguém vai olhar para você e falar assim, nossa, eu vi uma foto sua na igreja domingo, e agora você está falando para mim passar o imposto. Não estou entendendo. Não, pastor, eu estou fazendo a obra, eu já entrei na edificação de Deus, mas se não saiu de um sistema corrupto, não adianta. A palavra é clara, até o dia em que Noé entrou e Ló saiu.
Esse é o comportamento da igreja nos últimos dias. Olha aqui para mim, eu vou finalizar. O comportamento da igreja nos últimos dias, irmãos, é cooperar com o que Deus está fazendo na terra e se excluir, se isolar, sair de um sistema corrupto. Prefira ter pelo menos 100 vezes mais do que você tem, mas seja verdadeiro. Irmão, você não vai aguentar. Não vai aguentar. Aqui não, em Casa do Leão não. Pode ir para Iurde, para onde você quiser. Aqui você não vai aguentar. Nós vamos elevar o nível de santidade aqui. Nós vamos elevar o nível de santidade aqui. E quando você chegar no domingo aqui com a cara lavada, depois de ter aprontado a semana inteira, Jesus, eu te amo. Ele vai aparecer com a cara dele na sua cara assim, vai falar o quê? Desculpa, Jesus. Ah! Ele não fez assim com o Zaqueu? Fez ou não fez, filho? Zaqueu todo bam. Quero ver Jesus, eu te adoro. Subiu em cima da árvore, Jesus, lindo, eu te amo. Pode descer que eu vou ficar na sua casa. Hoje não é conversa. Desce. Sentou na mesa de Zaqueu. Jesus pegou e olhou dentro do olho dele assim. Jesus, sabe o que eu queria falar? Eu vou pegar metade dos meus bens, vou dar para o pobre. As outras metades eu vou restituir tudo que eu roubei. Mas os teus olhos são fascinantes demais. Os teus olhos. Chama de o seu nome exaltado.